Teve alguma moto aí. Acho que é o microfone de Helder. Vamos começar, né, pessoal? Dúvidas? Não, na verdade não. É mais sobre aquela discussão, né, das limitações do hardware que a gente tem postas no sistema. Mas, tipo, eu ainda acho que, claro que a limitação de hardware é o ponto crucial ali, é o gargalo, mas, tipo, a maneira síncrona como o Java lida com as operações também atrapalha um pouco. Tipo, só tem uma thread também, né, funcionando no sistema. No nosso caso ali, no nosso caso do Spring Boot, não. Ele tá abrindo uma thread para cada requisição, né? O Eu framework que a gente digo, está utilizando. não tem, mas ele faz isso, ele é capaz as rotas são capazes de trabalhar de forma assíncrona, receber mais de um request, não, né? Sim, sim, sim. A Massa. API ela recebe, ele repassa, né? Como se fosse uma thread mesmo. Mas olha só, mesmo que, beleza, é questão de thread, né? Mas thread é o quê? Thread não é um recurso do sistema operacional, não é? É um recurso do sistema operacional. Como recurso do sistema operacional, é um recurso. E aí, se você faz um sistema pensando que tudo é infinito, claro que algumas coisas a gente tem que pensar que é infinito, né? Algumas coisas a gente tem que pensar que, cara, o máximo de HD que vai ser utilizado é 10 TB. Acima disso, vou ter problema, vou. Mas você fez um sistema que vai usar 2, 3, 4 TB, sabendo que os 10 TB que você comprou não vai estourar, não é? Claro que algumas coisas você vai ter que pressupor que tem um limite, é óbvio. Porque financeiramente tem limite, né? Mas a questão é, a primeira pergunta que eu faria ali é, aquele sistema funciona, né? E aí a gente responder se funciona ou não, cara, depende. É para o professor analisar e retornar Hello World e pronto, é um professor de Java lá que você está querendo, está aprendendo Java, não é? E o professor pede para você fazer um sistema que não importa o que passe, né? Passa o número 10, ele dobro de 14 é 28. Passa o número 100, o dobro de 14 é 28. Esse programa não faz nada, ok. Mas se faz parte dos requisitos e funciona, ok, massa. Coloca esse mesmo programinha para executar, não é? Do jeito que eles executaram aí, com vários usuários, né? Cada usuário sendo uma thread, né? Imagino que na prática, quando a gente fala de thread group lá no JMeter, na prática é como se fosse um usuário clicando, né? E aí você vê que o sistema para de funcionar em algum momento. Então, quando eu pergunto, o sistema funciona? Bicho, depende. Numa máquina minha, um usuário funciona. Um de 10 funciona, um de 20 funciona. Já não sei 1.000, já não sei 10.000, já não sei 100.000. Então, a grande questão é, a gente não pode dizer que o sistema funciona. A gente tem que dizer, e lembra-se que o sistema não é a sua aplicação. Não é aquele código Hello World. Aquilo não é o sistema. Sistema é a tua aplicação, é o banco de dados que está sendo executado, é a rede que tu está utilizando, é se tu está distribuindo ou não está distribuindo os elementos, né? Então, essa é a grande discussão. Funcionar ou não funcionar depende do ponto de vista, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Na verdade, a gente vai começar, inclusive, antes de escala, se bem que escala vai fazer parte da discussão, mas uma coisa que que é importante a gente falar é das arquiteturas, não é? Quais são as arquiteturas em nível macro, né? Quais são as arquiteturas possíveis
de desenvolvimento de sistema, ok? Porque a partir dessas arquiteturas, elas vão nos dar um guia de, dependendo do problema que eu tenha, qual é a arquitetura que eu vou, qual é o caminho que eu vou tomar. Então é importante a gente conhecer as arquiteturas existentes, e claro que vocês leram não é completo, mas tem algumas arquiteturas as mais utilizadas, e a partir disso é interessante a gente discutir exatamente o que é que tem cada uma e como é que é, até porque em próximas aulas nós vamos implementar, nós vamos fazer laboratórios de algumas delas, tá certo? Bom, o primeiro que vocês já fizeram, no final das contas, que foi esse exemplo de escala que vocês programaram com o REST, né, com a API REST de Spring Boot, mas a gente vai trabalhar com outras também, tá? Orientado a objetos, com RMI, entre outras coisas. Deixa eu tirar uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu não sei se eu já perguntei. Se não se já perguntei, me perdoem a redundância. Mas vocês já aprenderam o Spring Boot em alguma disciplina? Parece que com o Fred foi, se viram alguma coisa, foi? Sim, não. Acho que tem uma galera que já viu, outra não. Eu já vi com o Fred já. Acho que tem uma galera que já viu com o Fred. Ele passou algumas coisinhas lá no final da disciplina, né, do período que passou. Sim. E aí vocês viram o que, basicamente, lá? O que é de Spring Boot? Essa API que a gente fez agora, de exemplo, lá para o Remita, vocês saberiam fazer? Foi alvo do assunto discutido com o Fred? Aplicação para uma escola. Tá, mas, por exemplo, @getmapping, REST controller, essas coisinhas, essas coisas de Spring, esses elementos do Spring, vocês viram? Podem falar, tá? Alguém falou tudo isso o quê? Componente, tudo isso. Os controladores para configurar o REST não foi abordado. Ah, tá, beleza. Eu tava pensando aqui também, eu acho que a parte de REST não foi abordada, não. Foi mais a questão de integração com o banco de dados, né, JPA e tal, por isso falar no banco de dados, tá? Mas a parte de REST aí da API, eu não tô lembrado muito bem. Beleza, é novidade para vocês, né? Vocês viram que é muito simples, né? É muito simples trabalhar com Parou XML com anotações. Ah, tá, entendi. Então você vai usar anotações, né, com Spring versus configurável XML, né? Essa foi a discussão, provavelmente, do final da disciplina, né, para vocês fazerem. Tá, entendi. Beleza. A gente não vai aqui se especializar no Spring Boot de forma nenhuma, mas sempre que possível a gente vai colocar alguma coisa. Por exemplo, vamos trabalhar com filas, que é outra forma de trabalhar, né, com Public Subscribe, com filas, né, que é um padrão arquitetural. Mais na frente a gente vai ver no Spring como a gente pode trabalhar com filas, beleza? Então são essas coisas que vocês vão, a gente aos poucos vai falando. Então, Spring Boot, apesar de ter falado um pouquinho aí nesse laboratórios, nós vamos voltar de vez em quando. Uma pergunta, todo mundo aqui fez os laboratórios, é isso? Se não, quem não, levanta a mão. Só botei ideia. Tá, então eu estou imaginando. Tá, vou inverter. Quem fez os laboratórios, levanta a mão. Jailson, não? Você consegue falar, Jailson? Pode falar. Faltou só a última mesmo. Ah, beleza. Mas conseguiu fazer algumas, né? Sim, as duas primeiras. Perfeito. Pode baixar, tá bom, pessoal. Beleza, então. Então, vamos... Basicamente, agora, a gente vai fazer o quê? Alguém? Deixa eu ler aqui alguma coisa. Helder mandou um link, depois eu vejo o que é isso. O que é isso, Helder? Você passou um link aí? É um curso de Spring Boot de um canal no YouTube, DevDojo. Massa. Perfeito, massa, valeu. E aí, pessoal, então, a gente estava tentando lembrar o fio da meada aqui. Então, sistema é o todo, né? É o sistema todo. Então, funcionar ou não funcionar, obviamente, vai depender de como isso vai ser colocado em produção, como vai estar a produção. E, inclusive, quem vai dizer que funciona ou não funciona é um usuário. O usuário vai dizer, ei, não estou vendo nada, não.
estou tentando executar, nem consigo chegar na tela, mas outros vão conseguir. Opa, qual é o problema? É da tele, né, da rede de internet que ele tem, via empresa que ele contratou, é o problema? Ou, de fato, dependendo do usuário, ele não vê uma tela? Então, o sistema não está funcionando, depende de vários fatores, né? Principalmente quando a gente distribui, né, o sistema. Principalmente quando a gente está na internet. Tal. Quando está desktop, é fácil saber se o sistema está funcionando ou não. Abre o computador, dá um clique no programa, se o programa abrir, está funcionando. Se não está funcionando, chama alguém. Está com problema. Não vai chegar nem no banco de dados. Agora, quando é distribuído, eu tenho tantos componentes que eu preciso estar ligado que está funcionando, né? Banco de dados, interface gráfica, loja de negócio no meio do caminho, que, obviamente, isso pode ser bastante complicado. Para ter ideia disso, né? Vou dar 2 exemplos. Um exemplo é do Banco do Brasil. Deixa agora eu compartilhar aqui a tela. O Banco do Brasil, por exemplo, quando eu comecei a mexer no Banco do Brasil, criei uma conta, eu acho que foi em 1996, eu acho, que foi minha primeira conta do Banco do Brasil. Basicamente, o Banco do Brasil era bem simples, ao ponto de ser vou fechar aqui, tá? Diminuir aqui o barulho. Então, basicamente, o Banco do Brasil era o caixa, né? O caixa aqui, com o computadorzinho dele aqui, bonitinho, e a fila, né? Então, basicamente, eu tinha aqui uma interface. Essa interface, eu vou dizer que era isso, o que era isso aqui. Sim, deixa eu lembrar, né? Que é BB, né? Estou falando de BB. E depois eu vou falar de PJE. Na parte de escala. De arquitetura eu também falo depois, mas vamos falar de escala aqui nessa parte. Então, o Banco do Brasil, basicamente, ele era isso aqui. E eu tinha também um caixa eletrônico, né? Eu tinha um caixa eletrônico. Se eu não me engano, o primeiro SO que rodou aqui foi o OS2 Warp. Então, eu tenho um caixa eletrônico aqui, onde as pessoas podiam usar também, né? E depois chegou a galera do Banco do Brasil com... Tire dúvida aqui, né? Aquela galerinha. Em resumo, eu tinha basicamente 2 opções, né? Eu tinha a opção aqui de caixa, diretamente o caixa, o ser humano, e eu tenho a opção do S2 Warp aqui, que era o SO com o sistema escrito lá pelos caras. Tá? Essa interface aqui, ó, era diferente dessa interface. Tá? O que era essa interface aqui? Vocês sabem? Era escrito em qual programa? Qual linguagem de programação? COBOL. COBOL. Era COBOL. Há uma tela em COBOL acessando lógica de negócio em COBOL até o banco de dados. Ok? E esse aqui, não sei qual era a linguagem, mas era uma linguagem de forma que estava em cima do S2 Warp, não era COBOL, e aí ele, de alguma forma, passando pela rede, vou fazer uma nuvenzinha aqui, uma nuvem verde, passando pela rede, a rede na realidade interna, tá? Não necessariamente internet, né? Pode ser a intranet deles, né? Ele chegava aqui e chegava no COBOL da vida, tá? Chegava lá no servidorzão deles lá, e aí tinha COBOL rodando e assim por diante. Beleza? Então, estou vendo aí pelo menos 2 interfaces, né? 2 formas de acessar. Uma via caixa eletrônica, outra via caixa normal. Depois surgiu, não sei se vocês se lembram disso, você podia cadastrar teu celular, nem SMS existia, você instalava um app, né? Um celular, você poderia... Eita, que ficou feio. Tem aqui um celular trabalhando com o app. Quem já trabalhou com seu banco usando o app? Alguém? Não? Basicamente, então, era a telinha aqui, era uma tela dependendo do SO, do programinha específico, porque não tinha nesse momento, né? Android, iOS, era um negócio bem arcaico, né? Os celulares.
E aí eu tinha um app que, naturalmente, como vocês já estão vendo, ele se comunicava lá com a rede do Banco do Brasil e que chegava até o COBOL. Beleza? Depois do app, aí sim, começaram os internet bankings, não é? Então, por exemplo, chegou o BB na web. E aí o BB na web, a primeira versão, eu me lembro muito bem, era CGI, a maioria das aplicações eram feitas em CGI. Depois veio o Servlet, JSP com Servlet. Já trabalharam com JSP e Servlet? Já. Em disciplina do IF? Na de Fred. Beleza. Primeira parte da disciplina. Isso, ele mostra como é que era, né? Não que não era, né? Hoje é ainda, só que você não programa mais assim, né? Você não vai diretamente mais utilizar JSP e Servlet, né? Na mão você não vai, não. E aí, depois, provavelmente, com o Fred também, vocês viram o JSF, né? Eles mudaram de JSP e Servlet. Foi para JSF. Foi. Pronto, perfeito. Então, tudo isso eu também tenho que me comunicar com lá, tá? Então, quando o cliente liga para você e diz, Banco do Brasil está fora. Realmente tem várias possibilidades de estar fora, né? Aqui, é o internet bank do cara, é o app, é a rede de celular que não chega, ou é o próprio app, mesmo o aplicativo, um bug no aplicativo. Pode esse daqui. Pode ser agência fora do ar, né? Pode. Agência não, porque é centralizado, né? O dado não tá na agência, o dado tá lá em Brasília, né? Eu achei que a agência tivesse. Não. Na realidade, assim, caiu o Banco do Brasil, vai cair todas as agências do Brasil, né? Caiu o Banco Central, nenhum banco funciona. Eu tenho que ter uma coisa centralizada, tá? Porque tudo que você faz no banco precisa passar pelo Banco Central. Toda transação que você faz, tá certo? Tirando as de Bitcoin. Mas o resto, toda transação bancária precisa passar pelo Banco Central. E aí, por isso que, por exemplo, a simplificação, né, de transação via transferência, que é o Pix, passa pelo Banco Central, então tudo é centralizado por lá também. Por isso que é possível também você dizer lá o número do Pix, aí passa pelo Banco Central e diz, não está cadastrado aqui. Você não vai no teu banco. Naquela comunicação do Banco do Brasil, qualquer um que você tem, no Nubank, não importa, você tenta mandar o Pix e o cara diz, esse Pix não está cadastrado, ou esse Pix é de tal pessoa, na realidade passou lá no Banco Central, pegou a informação e depois realmente transferiu para o banco correto. É tanto que ele mostra, antes de transferir, ele diz, a agência tal, banco tal. E qual é o banco? Ele informa para você, esse Pix é de tal banco, isso aí está no Banco Central. Então é uma infra, de fato, bem razoável, uma infra pesada. E aí, se você olhar direito, é um sistema bem distribuído, né, não? Eu tenho o próprio Banco do Brasil que distribui seus componentes, então as interfaces dele já são distribuídas, tem várias tecnologias que caem lá no COBOL da vida, mas também tem um Banco Central aqui que eu nem estou colocando nessa imagem, mas que também eu tenho que passar por ela, né, nas comunicações, tá certo? É bem verdade que não é o app que vai passar pelo Banco Central e tal. Na realidade, é o núcleo, né, aquele núcleo lá do Banco do Brasil, quando acontece realmente a transação e é efetivada, é que vai pelo Banco Central, não é? Nem toda transação que ocorre no Banco do Brasil, que faz parte especificamente do sistema do Banco do Brasil, chega no Banco Central, não é? O que é necessário no Banco Central são as coisas que precisam ser auditadas, né? Quem é o usuário, o que é que fez. Bom, tem uma série de coisas que o Banco Central diz que os bancos precisam passar, tá certo? Então, para isso funcionar, depende da visão de quem está tendo, né? Eu dizer que funciona ou não funciona, depende da visão de quem está tendo. E aí, obviamente, vai depender muito também disso aqui, não é? Dessa infra aqui. E aí, imagina só, eu faço um banco, massa, milhares de pessoas e coloco numa única máquina que pelo menos eu rodei com 1000 pessoas e funcionava lá. Então, imaginando que vai funcionar, eu coloco numa única máquina, beleza? Pelo menos para o professor vai funcionar. Mas eu não posso dizer que vai funcionar, apesar de ter respondido bonito para 1000 pessoas. Se eu colocar 2.000, 3.000 ou 1 milhão, ela vai responder. Se não responder, eu digo para você, seu sistema não funciona. Tá claro que quando eu digo sistema, não funciona. Não é aplicação em nível de testes, né, funcionais, nem em nível de qualidade de código. Eu estou falando em nível de carga. E aí sim, se eu digo, o cliente te contratou e diz tem que funcionar para 100.000 pessoas, se não funcionar para 100.000 pessoas, não importa,
funcionar para 99 mil pessoas. Para ele, não funciona. Porque ele espera que tenha 100 mil pessoas, por exemplo, em algum momento, tá? Então, não funciona, tá? Então, esse não funciona é nesse sentido. Beleza? Ainda em escala, deixa eu até mudar a tela, então. Eu não criei uma nova, não, né? Deixa eu criar aqui uma nova e mudar aqui para vocês com uma nova. Agora, PJE. Opa. Agora, PJE. PJE, eu acho que já falei para vocês, processo judicial eletrônico, é o sistema hoje que boa parte do judiciário tem na Justiça do Trabalho. Pelo menos 100% da Justiça do Trabalho está com PJE. Eu falei também para vocês que eu coordenei esse projeto lá em Brasília. Então, hoje, nós trabalhamos com o PJE da Justiça do Trabalho. Não vou falar do CNJ, que também tem seu PJE. Inclusive, nós partimos desta versão que o PJE, se o CNJ apoiava. Só que chegou um momento, e aí é isso que eu vou discutir com vocês agora. Olha só. Quer dizer, eu já falei esse exemplo de escala para vocês, que eu tinha 19 pessoas e caía o sistema. Eu já falei para vocês isso? Já. Já falei, né? Funcionava dentro do tribunal com os funcionários e beleza. Não era o nosso tribunal, era o tribunal de onde veio o código. Na realidade, o tribunal de onde tinha um código é o TRF da 5ª Região. Então, engloba Paraíba, Pernambuco, ok? E o segundo grau está em Recife. Beleza? O segundo grau. Significa que qualquer processo que suba aqui da primeira instância, aqui na Paraíba, para o segundo grau, vai para Recife. Todo o TRF da 5ª, o segundo grau é em Recife. Assim como o terceiro grau da Justiça do Trabalho, primeiro grau são as varas nas cidades, segundo grau é o tribunal que está aqui em João Pessoa, que é ali próximo à Praça da Independência, ao lado do Pio Décimo, é o segundo grau. Paraíba inteira sobe para cá, para João Pessoa, é o segundo grau. Terceiro grau, o cara, né, sobe para o terceiro grau, ou seja, o cara quer fazer um recurso que não aceitou o resultado do segundo grau. Isso sobe lá para Brasília, que é o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ok? É assim que funciona. No caso do TRF, vários estados, entre eles Paraíba, Pernambuco, sobe para o segunda instância, vai para Recife. Cheguei lá em Recife, fui para lá, e aí foi lá que eu conheci. Eu coloquei na minha máquina, coloquei na minha máquina, eu estou usando agora, nesse momento, falando com vocês, eu estou com o MacBook Pro 2014. Na época, eu estava com o MacBook Pro de 2010. E foi ali que eu fiz o teste, tá certo? Era um computador muito bom para a época e tal. Até hoje inclusive. Um Core i7 e tal. E aí eu fiz os testes. O que eu fiz? Similar ao que vocês fizeram aí. Abri um Gmeter, coloquei lá, fui colocando usuários, tá certo? E fui detonando o sistema. O sistema, quando chegava para logar, quando chegava a 19 usuários, ele caía. Digo, gente, parava de responder e tal. 19, pessoal. Vocês colocaram aí 1.000, 10.000, tem gente que não conseguiu nem chegar, né? Pelo que eu vi lá. Teve gente aí que não conseguiu nem chegar em 10.000, a máquina boa tal, né? Respondeu legal. Não necessariamente máquina, tá, pessoal? Volto a dizer, é o todo. É como. Acho que foi Fabrício, não, deixa eu ver aqui. Francisco. Foi como o Francisco falou, depende de muita coisa, inclusive como se tratam as threads em Java, por exemplo, lá em USO. Tudo isso faz total diferença, ok? Software também. Ou seja, onde o servidor está rodando, né? Se ele tem realmente capacidade para responder ou não. Mas nesse caso aqui eu estava com a máquina muito boa, e aí rodando caiu em 19. Falei, cara, 19 é muito pouco, né? Não? A não ser que a teoria toda que eu estudei até agora, eu pesquisei, tenha mudado, mas os serviços deveriam, brincando, responder 5.000 requisições por segundo numa máquina. Mas caiu em 19. Então, você já sabe a história, eu liguei para lá, o pessoal disse que só tem 5 usuários que usam, o juiz, 2 advogados, um servidor aqui, lá. Em resumo, eu falei, eita, com uma batata na mão. E a batata na mão é o seguinte, eu tinha um programa monolito, e aí eu quero, depois que vocês discutam isso aí, na visão de arquitetura que vocês estudaram, não é? Então, eu tinha um sistema, vou até mudar de cor aqui, monolito, vou até mudar de cor para vermelho. Não que monolito seja ruim, tá, pessoal? Aí eu tenho um sistema aqui, PJE, dividido em camadas, utilizando JSF, tá certo? O que mais ali? Utilizando JBoss Sim, implantado no JBoss, banco de dados Postgre. Então,
Então, eu tinha isso aqui, ó. PostgreSQL, tá? PostgreSQL, tá certo? Não vou continuar aqui, não. PJE. Então, ele tinha lá as camadas. Ele tinha JSF na visão. Claro, tem um backbean, né? Você já sabe muito bem como é que é. JSF, a visão. Eu tinha as classes básicas e componentes. Eu vou mudar isso aqui para a camada de negócio. Eu vou mudar aqui também, ao invés de JSF, eu vou dizer visão. E aí, na visão, eu tinha JSF, HTML, muito bem disso, eu não vou colocar tudo isso aqui não, tá? Então, negócio, eu tinha Java básico. E eu tenho ainda, tá? Aí eu tinha JBoySim, para a parte de componentes. Componentização com JBoySim, beleza? Indo com o banco de dados, isso aqui, né? PostgreSQL. Onde está quebrando? Cara, e agora? Altera a visão é o problema? Para a JSF? É o negócio? É o banco de dados está sentando? Cara, 19? Nenhum banco de dados senta com 19. Em resumo, o que eu fiz foi usar o Gmeter que vocês usaram, tá? Fiz teste de carga, 119, e a partir dos erros que ele me dizia, a gente começou a alterar algumas partes do sistema. Então, a gente foi melhorando, sim, a camada interna, que a gente viu que parte de JPA estava mal escrita, consultas fazendo full scan, tá, no banco de dados. Então, estava mal escrito demais isso aqui. Então, a gente foi alterando, até que, numa única máquina, eu consegui 250 usuários. Desculpa, 750 usuários. Uma única máquina, que era a minha, que vocês já sabem, com o mesmo teste de carga, só que com o sistema alterado em alguns pontos. E um dos pontos foi também, antes mesmo de alterar a aplicação, pessoal, um dos pontos era bem simples. Quer dizer, foi complexo, mas depois é simples de alterar, porque não precisava alterar o código, que era alterar o servidor da aplicação, o JBoss. Então, fui lá, a gente foi alterando, tunando, tirando coisas que não precisava, configurando melhor as transações, tarará. Em resumo, chegou a 750, sempre errado a minha alteração de código, mas boa parte foi de JBoss, do servidor de JBoss, eu lembrei agora, boa parte foi essa mesmo. 750. Bom, mas só em Rio de Janeiro nós temos 2.000 usuários por segundo, 3.000 naquela época, hoje é muito mais. Mas 3.000 advogados plugados por segundo. E aí, vai funcionar esse sistema com 750 usuários? Vocês diriam que funciona no Rio de Janeiro? Estão me escutando? Como é que é, professor? Poderia repetir, por favor? Mas só uma dúvida, Adriano. A minha voz está beleza? Vocês estão escutando normalmente o que eu estou falando? É que o pessoal não fala muito, não, professor. O pessoal é um pouco inibido. Esqueça essa inibição, tá, pessoal? Para as aulas ficarem legais, vão falando, vão dando ideias, senão a gente fica muito monossilábico, né? E eu não gosto, não. Parece óbvio, né? Que não funciona, né? Então falem, pessoal, por favor, tá? Então a pergunta, Adriano, foi a seguinte. Eu consegui chegar, esse PJE, a funcionar na mesma máquina, que só funcionava com 19, eu consegui 750. Eu precisava colocar no Rio de Janeiro, que naquela época era o maior tribunal regional com o PJE. Depois ia ser São Paulo, porque no momento São Paulo ainda não tinha instalado o PJE. Mas nós tínhamos o Rio de Janeiro com 2.000 a 3.000 advogados por segundo acessando o PJE. Eu tenho 750 usuários. Meu teste de carga mostrava no Gmeter que começava a dar erro a partir daí. A partir de 750 usuários da minha máquina. Esse sistema eu posso implantar no Rio de Janeiro? De 250 passar para 2.000 e pouco, 2.500, é uma coisa assim, né, que você falou? Acho que... 750, né? São 750 usuários. Para 2.000 e pouco. Para 2.000, 3.000 usuários, eu acho que, assim, pode dar certo, mas vai ficar dando... Eu acredito que talvez fique dando erro de requisição lá por causa de falta de recurso, coisa do tipo assim, né? Porque o teste foi feito em cima de 750. E você colocar mais carga, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas aí depende, né? Vocês estão vendo essa tela aqui que eu estou digitando, então, né? Que eu estou escrevendo, então, né? Essa tela que eu estou escrevendo, PJE, JT, TRF5. Sim. Tá, esse quadro branco também, tá? Beleza, só para saber. Então, ó, de fato, depende.
Pode ser no começo do dia dê certo, vai cair 500 usuários, 750, tal, 1000. Alguns vão ser servidos e outros não. Para alguns vai funcionar, para outros não. E aí existe a nossa chamada tolerância a falhas, vamos discutir mais na frente, né? São distribuídos. Porém, pode ter certeza, com 1000, 2000, se brincar, ninguém vai mais receber. Porque vai ficar tão lento o sistema lá para baixo, que mesmo os caras que entraram primeiro, esses caras vão parar de receber resposta. Então, não funciona esse sistema, tá certo? Eu não posso prever. Eu falei, e agora? Continuo fazendo meu trabalho. Aí a gente fez o seguinte, não, Gustavo, vai estar faltando um mês só para implantar. Vamos fazer o seguinte. Bora colocar esse mesmo sistema em 5 máquinas distintas. Então, o que a gente fez? Aqui a gente aumentou a escala, concorda? Aumentou a escala pensando no servidor e pensando no código-fonte. Melhoramos. Chegou um ponto que a escala não aumentava, não passava de 750 naquela máquina, obviamente. O que a gente fez? A gente horizontalizou. A gente colocou, tá? Máquinas, né? Diversas máquinas. Vou colocar 3 só aqui. Vamos colocar 4. E aí, essas máquinas que passaram a responder. Aí sim o sistema começou a escalar. Por quê? Porque eu coloquei aqui um PJE aqui, ó. Em cada um tem todo o código do PJE, né? Monolito. Lembra? Se chama monolito. Então, tudo isso aqui, ó. Claro, PostgreSQL não, tá? O banco de dados não. O banco de dados era centralizado lá com réplicas. Mas essa partezinha aqui, ó, do PJE, isso aqui, eu tinha que Ctrl+C, Ctrl+V em cada uma dessas máquinas de baixo, tá certo? Então, ó, PJE aqui, PJE aqui, PJE aqui. Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá? Na época eu acho que era 200 MB, 150 MB. Ctrl+C, Ctrl+V aí, jogava aí e funcionava. E quem é que mandava, quem é que recebia esses dados? Da web, a gente tem um Apache que repassava para dentro aqui. E aí a gente tinha a gente tinha stick session. Então, por exemplo, quando o cliente, um usuário, cai aqui, ó, pergunta ao Apache, e esse usuário, chamado de U1 aqui, ele cai nesta máquina, o Apache automaticamente mantém a queda toda vez que esse usuário fizer uma requisição, cai nessa mesma máquina. Porque imagina só, o usuário abriu uma sessão, né, de Java nesta máquina aqui. Se ele abrir essa máquina aqui e o Apache, toda vez que tiver uma requisição desse usuário, repassar, neste caso, para uma outra máquina, esse mesmo usuário, ele repassar para uma outra máquina, não vai dar certo, né? O usuário vai cair lá deslogado. Inclusive, era um dos problemas que a gente tinha no começo de configuração. Então, ele caía deslogado. Opa! O usuário tem que ter a visão que o sistema está funcionando sempre. Não é que se ele fez 2, 3 requisições, caiu, e na quarta caiu em outra máquina, está deslogado, logue de novo. Meu amigo, claro que não, né? Então, a gente começou a digitalizar aqui, colocar várias máquinas, e aí a gente aumentou a escala. Teoricamente, quantos usuários eu consigo responder com 4 máquinas? Teoricamente. 3.200. Concordam? Então, como a gente tinha lá em torno de 2.500 advogados que ia ter lá, no pico máximo, essa quantidade serviu para a gente colocou lá 4, 5, acho 5 máquinas, porque tem backup também. E aí, pronto, escalamos. Conseguimos escalar a aplicação. Então, lembra, a aplicação não necessariamente é para se escalar pensando nos seus componentes, dizendo que a visão roda numa máquina, um negócio roda... Não, pode ser monolito. Pode ser uma aplicação monolito. Mas eu posso aumentar a escala fazendo o quê? Colocando em máquinas distintas. Tá certo? Então, a gente está discutindo sistemas distribuídos, mas não necessariamente, pessoal, a gente vai do monolito para os microserviços de uma hora para outra, porque é mais bonito, é mais elegante, é mais rápido. Não, de forma nenhuma. Né? Mantenha simples, né? Keep it simple, né? Que é o padrão KISS, né? Se você não mantiver simples, pensar, vou começar a distribuir só por distribuir, aí você vai se perder exatamente com a complexidade de distribuição, ok? É bem mais complexo você distribuir também os componentes internos da tua aplicação. Tanto é complexo no momento de você programar, desenvolver, como é complexo também arquiteturalmente falando, beleza? Você trabalhou com o Valfredo Maldonado, com o Open Grid? Valfredo Cirne, né? Tá falando? Valfredo Cirne, é. Foi meu professor de mestrado. Porque ele trabalhava com o Open Grid, depois ele foi para o Google, né? E ele é um pesquisador do Google atualmente, né? Exatamente. Exatamente. Em 2006, ele até teve uma reunião com a gente, estava lá no, né? Era o UFCG, né? Ele era professor da UFCG. Perdeu depois de 4 anos. Se você não voltar, você perde, né? Ele não voltou, mas porque, obviamente não voltou porque não quis, né?
Para ele tá bem melhor que tá no Google. E aí o que aconteceu? Ele até teve uma reunião com a gente dizendo, só com os orientandos, né? Orientandos de mestrado e doutorado. Pessoal, eu tenho uma boa notícia e uma notícia. A boa notícia é que eu nunca falei para vocês, mas há um ano, mais ou menos, eu me inscrevi no Google, e estava passando pelas seleções. E fui passando. E passei. Me chamaram. E me deram a opção de tomar conta dos servidores do Google lá na Finlândia. A opção 1 era Minas Gerais, né? Aqui em João Pessoa, ou no Brasil mesmo. Ficar no Google Minas Gerais, ficar aqui no Brasil, ir lá para Finlândia, cuidar dos servidores lá, ser gestor dos servidores, ou ir para a sede. Ele falou, eu só quero se for para a sede. E ele foi para a sede. É um cara muito inteligente aquele cara. E aí ele foi lá para a sede, e hoje é um dos gestores, inclusive, de serviços lá do Google. Passou do crawler, inclusive, do buscador do Google. Ele foi um dos caras que trabalhou pesadamente na parte de busca do Google. Hoje ele é a parte de serviço. Aí puxou vários colegas meus, né? Alexandre Duarte, que era professor da UFPB, foi de lá para lá também. Tem vários colegas da gente que subiu para o Google e trabalham lá hoje com o Valfredo. Ele é um cara muito bom. Uma coisa interessante que eu achei interessante, uma coisa legal que eu achei bem interessante. Falei, agora isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa do porquê. Há 6 meses atrás, meu site pessoal, gustavowagner.com, né? Meu site pessoal, eu tinha um contador lá e sabia de onde era. Não era. Na época não era Google Analytics, não, era outra coisa. E eu sabia de onde vinha as requisições. E veio muita requisição do Google. Falei, cara, que estranho, requisição do Google. Alguém lá dentro? Não deve ser, não. Mas o que eu percebi depois. Deixa eu fechar aqui, tá uma zoada. O que eu percebi depois foi que, na realidade, eles fazem uma varredura da sua vida ao redor, né? Quais são os artigos que fizeram, o que trabalhou, com quem trabalha, quais são os artigos das pessoas que são os seus orientandos. Em resumo, ele vasculha tudo. Eles vasculham tudo, né? Para saber ao redor a tua produção, naturalmente, né? Qual é o teu potencial. Então, provavelmente, o Google acessou não porque estava procurando Gustavo, mas porque estava querendo avaliar o Alfredo, né? Tu está falando isso, Helder, por causa do Allgrid, é? Não, porque assim, eu conheci o Valfredo, porque um amigo meu, Raoni Culeza, foi indicado por ele para fazer um mestrado na USP. Eu fui pegar com o Valfredo a carta de recomendação e Raoni acabou indo fazer um mestrado na USP e hoje é professor da UFPB. Mas é por quê? Porque você está falando do negócio que a gente não ouviu ainda. Como é que distribui, entendeu? Chegou, pronto, o que é? O que está nessa brincadeira aí? Como é que distribui para 5 máquinas assim? É magia? Essa é a pergunta ou já foi respondida pelo que eu já apresentei? Não, assim, eu fiquei nessa curiosidade, assim. Tem 5 ainda, máquinas. Né? Como é que você faz? Tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina, né? Quero agora distribuir o sistema. Quer dizer, distribuir, você está falando como? É distribuir em máquinas diferentes, né? Isso está falando? Isso, é aquele balanceamento que o Google faz nos data centers dele. Sim, então deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui, tá certo? Para melhorar essa imagem que está meio complexa. Não. Isso que eu quero fazer. Peraí, isso. Vou fazer um negócio aqui que eu vou... Rapaz, eu posso deletar, ó. Eu queria duplicar o negócio. Mas simples. Eu vou fazer uma nova imagem aqui e vocês vão ver. Então, olha só. Eu tenho... É o que eu quero falar ainda dos todos os assuntos que vocês viram aí, mas a gente não chegou no assunto, né? Apesar de escala ser um deles. Então, ó, se eu tenho 3 máquinas aqui, então, normalmente, o que é que se faz? A gente faz... Lembrando, cada uma, eu faço o quê? Um PJE. O que é um PJE? Então, eu instalo o JBoss aqui, que é o servidor da aplicação utilizado por nós, né? Podia ser outro, claro, né? Servidor da aplicação Java, né? Vocês entendem, né? Servidor da aplicação, né? Apache é um servidor estático, apesar de poder servir JavaScript, se você achar que JavaScript é dinâmico. Mas a Apache é um servidor, não é de aplicação, porque ele não pode rodar Java, por exemplo, né? Ele não roda Java. JBoss é um servidor de aplicação Java. Tomcat é um servidor de aplicação Java, porque entende da stack de Java. Então, eu colocava JBoss aqui, e no JBoss, na realidade, estava o PJE. Então, eu ia lá e copiava para a parte deploy, implantar, né? Eu colocava o PJE aqui, ok? Cada configuração dessa aqui tem um arquivozinho de configuração do JBoss, cada uma delas.
Cada JBoss tem um arquivo de configuração que é igual, que é o arquivo de configuração do DataSource, do banco de dados. Aí eu tenho réplica em nível de banco. Então eu tenho, ó, banco. No caso de PostgreSQL, eu tenho que ter um master. Mudar esse nome, vocês sabem muito bem por quê, ultimamente, né? Questão de racismo, tal. Master slave, né? Não é bem visto. Mas eu vou colocar aqui. E os slaves. Tá? Então é escravo aqui, né? Todas essas máquinas amarelas são escravas aqui. Então significa o quê? Que só escreve na master. Tem um cara antes, né? Um serviço antes disso aqui, tá? Que aí ele, dependendo da chamada, ele passa, vai para a master ou vai para os slaves, tá certo? Por exemplo, se for read only, se for apenas leitura, a gente mandava para os escravos, porque tem uma cópia. Se for para escrever, só se escreve na master. Então ele escreve na master, né? Ó, write só na master, read nos escravos, tá certo? Então, consulta SQL de consulta, tal, escravo, mandava para os escravos. E a master é, de fato, aqui onde é escrito. E aí tem um delay aqui, pequeno, em torno de 40... Peraí. 40 segundos, de até 40 segundos para replicar. Então, o usuário poderia ter uma visão errada do sistema de até 40 segundos, tá claro? Por exemplo, quando alguém escreveu aqui, essa máquina aqui escreveu aqui, ó, na master, e outro usuário leu aqui o dado, tentou ler o dado. Opa, não está ainda o cadastro dele. Porém, 40 segundos depois, o cadastro dele vai estar lá. Por quê? Porque essa réplica demora 40 segundos, que é o diff entre o principal e o escravo. Tá claro? Tá, mas para a internet, como é que funciona? Para a internet, a gente tem aqui a nuvem, né? A nuvem aqui. E aí, ó, eu tenho o Apache. Então, chega as aquisições na Apache. Ele tem um mod JK. Vai trabalhar com Java. Mod JK no Apache, que faz o seguinte. Requisição Java, requisição tal tipo, tal. O que ele faz? Esse usuário, essa conexão aqui, eu chamado de conexão 1, tá certo? Aqui, ou usuário 1 aqui, ó. Vou mudar de cor. O 1, ó. 1. Esse usuário 1 já tem alguma conexão aberta? Ele já fez a requisição e tem a conexão aberta? Não tem. Ok. Ele vai mandar para quem? Qualquer máquina que está aqui embaixo, tá? Aí é round robin. Tem vários algoritmos de escalonamento aqui. Mas aí você faz round robin. Manda para essa, manda para essa, manda para essa. E aí, de acordo com as aquisições que chega, ele faz round robin. Manda para 1, para 2, para 3. Agora, esse usuário já tem uma sessão. Se ele já tem uma sessão, ele sabe de onde é essa sessão. E aí, vamos imaginar que o 1 caiu aqui, ó. O 1 caiu aqui. Então, toda vez ele tunela, tá? Ele faz um túnel no final das contas. Toda vez que chega o 1 cai nesse aqui. Então, a visão do usuário 1 do sistema é a visão desta máquina aqui que caiu. Beleza? Então, como eu posso ter até 750, por exemplo, lá no PJE, como é que eu aumentei a escala? Eu acabei de colocar a possibilidade, né? Acabei de fazer a possibilidade de cair até 750 aqui, 750 aqui, 750 aqui. Concorda? Não é isso? Foi nessa linha a tua dúvida, Adriano? Helder, desculpa, fala, Helder. Eu queria, exatamente. Pronto, dá para ter uma ideia, né? Porque, enfim, não dá para saber o detalhe do how to, como fazer o negócio, né? Mas Não, mão na massa aí depende da tecnologia, mas isso basicamente por cima vai ser sempre assim, né? Quer dizer, essa é uma escala que a gente fez em nível de código inteiro replicado em máquinas distintas. Qual é a outra forma de escala? É a gente pegar um pedaço do sistema e colocar em outras máquinas. Então, eu coloco uma máquina mais parruda para consulta processual, porque eu sei que a parte de consulta é o que é mais demandado, e outros módulos de cadastro de usuário, cadastro de processo e tal, eu coloco em outras máquinas. É outra forma de você fazer esse trabalho, tá certo? Mas se você pensar em Google, como é que ele faz a parte de escala? Cara, vai ter sempre um agente aqui na frente, ó,
tipo esse Apache da vida aqui. Inclusive, lá o que eles utilizam lá é um Apache alterado, né? Lá no Google. Então, vai ter sempre um Apache alterado, que aí ele vai fazer a distribuição de carga de acordo com uma certa lógica configurada em algum módulo. Tipo o mod JK que eu tenho aqui em Java. Então, o nosso, aí a gente configurava o modo JK para que, stick session, ou seja, mantenha a sessão em máquina. Então, ele sabia, ele tinha inteligência suficiente para fazer ping nas máquinas. Se as máquinas, por exemplo, a gente colocava um outro cara chamado mod cluster. Se alguma máquina caísse, aí o Apache mandasse chegar lá, e o mod cluster percebia que aquela máquina não está mais respondendo com alguns pings que ela fazia, ela tirava do cluster. Então, ela basicamente matava a máquina e, apesar de ter isso aqui dinamicamente, tá certo? Ele matava essa máquina, por exemplo, porque ela estava inacessível. E aí ficava só com aquelas duas, beleza? Eu posso colocar mais inteligência ainda. Posso colocar mais inteligência ao ponto de que, se cair uma máquina, então eu vou já starto outra para responder por esta máquina. E me configura automaticamente aqui no Apache. É outra possibilidade, tá certo? Então, dependendo de onde você cai, cada sistema você pode fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Bom. Epa. Eu não... Deixa eu ver aqui uma coisa, tá? Bom, eu não vou colocar não, porque ele faz aqui, ele vai para outro monitor. Vou deixar esse slide assim, ó. Vocês conseguem ver, né? E aí, ó, a gente já falou de escala, não é? Então, eu não vou mais falar agora, pelo menos não, né? Não quanto a isso. Middleware, essenciais, a gente já falou. Então, arquitetura é o maior foco agora, tá certo? Quanto a arquiteturas, dúvidas? Professor, a discussão atual é aquela clean architecture que a gente vê direto aí, né? Arquitetura limpa. Sim. Mas lembra que Clean Architecture não é um tipo de arquitetura, né? É uma forma, né? Então, eu quero dizer o seguinte, ó. A arquitetura que ele fala aqui, claro, lá são padrões e formas de manter uma arquitetura limpa, beleza? Aqui, quais são os modelos arquiteturais? Tanto em nível de desenvolvimento e de comunicação entre componentes, como arquiteturas, inclusive física mesmo. Como é que eu distribuo partes do meu sistema em máquinas, né, em hardwares distintos, tá bom? Então, a arquitetura que a gente está discutindo aqui é a arquitetura que passa, sim, pelo nível de como nós vamos fazer uma parte do meu sistema se comunicar com outro, esse tipo de discussão, e como e onde eu vou colocar esses pedacinhos, que aí é a parte de implantação, né? Então, a arquitetura que vocês leram aí está nessa linha, não é? Quais são, basicamente, os tipos, pensando em termos de a comunicação entre os módulos, né, do teu sistema. Basicamente, quais são as arquiteturas que vocês viram? Deixa eu voltar aqui para vocês. Levanta a mão. Quem leu o capítulo 2 de arquiteturas? Tá, então, Adriano, Helder, Jailson, Renan, Maurício. Bom, Francisco não levantou, né? Tá, a maioria, né? Beleza. Vocês não lembram, não, quais são os tipos de arquiteturas que vocês viram lá? De camada, né? MVC e tal. Isso, nós temos arquitetura em camadas, não é? Que é uma delas. Também lá aquele exemplo lá que você agora do avião lá, que tem até o exemplo do avião lá, que é a compra da passagem de avião, né? Que aí distribui para outros sistemas, que seria o sistema de marketing, o sistema de contabilidade e tal, né? Também. Esqueci só o nome lá da arquitetura. Ó, eu vou colocar aqui basicamente em níveis gerais, né? Os estilos arquiteturais, né? Então, aqui está muito mais voltado à forma de programar, tá? Não da forma de distribuir, ok? Então, pensem. O livro divide em duas formas. Estilo arquitetural, como eu programo, como os componentes se comunicam entre si. E aí, claro, na hora de programar, isso vai mudar. E o outro como é que eu posso distribuir esses meus componentes na minha arquitetura. É outra discussão. Beleza? Claro que uma impacta a outra.
mas é importante que a gente faça essa distinção. Então, a primeira, vocês conhecem a maioria delas, arquitetura em camadas. Então, se a gente for pensar no PJE, não é? Quer dizer, deixa eu falar em alto nível, né? Arquitetura em camadas, vamos lá, a gente vai discutir cada um. Arquitetura baseada em objetos e serviços, que danada é isso? Arquitetura baseada em recursos e arquitetura baseada do tipo publish, subscribe, tá? Então, dado o que vocês viram e dado o que a gente discutiu agora, o PJE, nesta imagem aqui, ele é uma arquitetura de qual tipo? Ele é de camadas, baseado em objetos e serviço, baseado em recursos ou baseado em eventos? É verdade que eu não dou todas as informações não, mas por cima, o que seria? O Lucas falou em camadas, né? Beleza. De fato é em camadas, beleza? Então a gente divide em camadas, né? Normalmente o MVC vai estar forte aqui. As camadas que a gente vai dividir, elas estão muito ligadas e baseadas numa divisão, pensando em modelo visão controle, não é? Então, a gente tem JCF lá na parte de visão, a gente tinha o controle na parte das chamadas que batia lá no modelo e o modelo em si, classes do JBoss Sim, classe. E, claro, tem o back-in-bin, né, de JSF que estava lá no servidor, que fazia o trabalho do controlador, não é? Recebia as comunicações, as aquisições de HTML, não é? E o back-in-bin lá no lado do servidor, ele recebia isso aí, então controlador, não é? Que passa para aqui, não é? Que passa para o negócio em si, em nível de classes, então processo, business e assim por diante, e aí é para o banco de dados com a parte de DAO, né? Então, basicamente, a gente dividia em camadas lá. E sim, PJE, dado que vocês viram agora, é arquitetura baseada em camadas, tá? Um exemplo claro, né, de arquitetura em camadas do tipo TCP, você sabe muito bem que a camada de cima, a web, né, formada pelo protocolo básico, né, HTTP, que é o TCP/IP, né, HTTP, TCP/IP, né, aplicação, transporte e rede. E aí uma camada chama serviços da outra. Então, por exemplo, aqui a visão não sabe fazer cadastro no banco de dados, mas eu sei quem sabe. Negócio, eu repasso para baixo, né? Então, negócio, ele sabe as regras de negócio, mas ele não sabe armazenar no banco de dados. Aí eu tenho uma camadinha aqui de dados, que eu não coloquei aqui, de dados. Aí o dado sabe se armazenar no banco de dados, aqui armazena. Então, uma camada chama outra, que eu chamo o serviço da outra para facilitar. Cada camada só sabe fazer o que ela foi feita para fazer. Negócio é negócio, dados é dados, visão é visão. E aí uma chama o serviço da outra, tá certo? Realmente, camada serve para isso, para que a gente use serviço do outro, facilita esse negócio, tá? A arquitetura baseada em objetos, basicamente aí, quem poderia dar um exemplo do que vocês leram? Não, ninguém lembra? Por exemplo, eu falo objetos e serviços. Quem tá falando alguma coisa, talvez no chat, pessoal, tem que falar pelo áudio, tá certo? Eu não estou vendo vocês, não. Essa foi a que tive mais dúvida, certo? Beleza, Renan. Mas se falarem alguma coisa, falem no áudio, tá certo? Eu não vou conseguir ver vocês, não. E aí, baseado em objetos, basicamente é uma arquitetura. Se a gente pensar em Java, se a gente chamar. Esqueça Java por enquanto. Se a gente estiver falando em qualquer linguagem, vai ter um nome chamado RMI, tá? RMI aqui em objetos, tá? RMI, Remote Method Invoker, tá? Remote Method Invoker. Ou Invocation, estou em dúvida agora, ó. Vamos ver se é até Invocation. Invocação remota de método, acho que é invocação mesmo. Invocation. O que é isso? Basicamente, eu vou fazer de forma a que, ao distribuir minha aplicação, ou seja, se eu rodar na mesma máquina, obviamente na mesma JVM, é só fazer com que um objeto em Java. Deixa eu fazer um desenho aqui, vai ficar mais fácil. Deixa eu abrir aqui.
Travadinha. Agora chegou no quarto, agora não está enxergando. E aí, olha só. Eu tenho aqui minha máquina que roda Java e eu tenho a JVM, né? Assim, vocês sabem muito bem disso. JVM. Então, meus códigos estão aqui em cima, não é? O código está rodando em cima da JVM. Se eu quero que um objeto, dentro desse código, objeto 1, se comunique com o objeto 2, como é que é isso feito, pessoal? Se eu tenho a JVM, a máquina virtual, significa então que eles estão com a mesma RIP, né? Se eu tenho um código rodando aqui na JVM, eles estão na mesma RIP. Basta um objeto dizer algo do tipo, dentro do objeto 1 fazer... Estou dentro do objeto 1 aqui, tá certo? Ó. Eu faço ob2.cadastrar, por exemplo, não é? Eu chamo o método. Eu chamo o método Java como outro qualquer. Por quê? Só é eu ter a referência de ob2 dentro de ob1 e fazer ob2.cadastrar. Pronto. Java básico, como vocês sabem fazer, programar. Beleza. Mas se eu tenho duas máquinas distintas, essa máquina e tenho essa outra máquina aqui, também naturalmente está rodando a JVM. Como eu faço para, se eu tenho objetos aqui, um ob3, como eu faço para objetos da máquina 1 se comunicar com objetos da máquina 2? Tá? Esse é o problema. Então, o que foi feito em linguagem de programação que não são orientadas a objetos foi inventar um RMI, Remote Method Invocation. Desculpa, eu estou falando até RMI, mas RMI nem é genérico. RMI é Java, tá? Eu confundi as coisas, tá? RMI é Remote Method. Método, né? Orientado a objetos, método, né? Classe, objetos, classes com métodos, então é RMI. Eu vou até desenhar aqui para... Então, ó, RPC... E aí, ó, RMI é um tipo de RPC, tá certo? Só que, nesse caso, para Java. Então, o que é o RPC? Remote Procedure Call. Concordam que eu preciso da máquina 1 sair para a máquina 2 aqui para comunicar o objeto 1 para o objeto 3, por exemplo? Isso eu não vou conseguir fazer se eu não passar por rede, concordam? Então, eu quero dar abstração como se eu tivesse na mesma máquina para o programador. Mas ele executa um método aqui, ou então uma função, ou um procedimento em linguagens que não são orientadas a objetos, e eu quero que ele vá em rede lá para a máquina remota. Isso é RPC, Remote Procedure Call. Inclusive, isso voltou a voga gigante, tá, pessoal? Já que você falou, Helder, né? Falou de Google e o Alfredo. Depois vocês vão estudar, eu vou pedir para vocês fazerem algumas apresentações para mim no futuro. E aí, mas se quiserem, já comecem a ler gRPC, que é do Google, tá? Remote Procedure Call do Google. Eles usam isso exatamente para fazer chamadas em sistemas remotos dele, para aumentar a escala, trabalhando com RPC, que a galera deixou para trás durante um tempo sem trabalhar, sem pensar muito nisso, e agora voltou a trabalhar, porque uma das formas mais rápidas que tem de comunicação é simplesmente abrir um socket entre uma máquina e outra. Vocês lembram para que serve um socket, né? Para comunicar uma máquina a outra à rede. Socket é um componente, é uma forma de trabalhar entre SOs, né? Um SO tem implementado lá um socket, então, na parte de rede, e uma máquina se comunica com a outra dessa forma. Então, o que acontece? Para trabalhar isso em Java, por exemplo, o RPC de Java é o RMI, Remote Method Invoker. O que é que você faz, tá certo? Você faz o seguinte... O programa teu é igual ao que se programa hoje em Java, não muda. Tirando que uma parte dele, uma partezinha lá dele, se você quer se comunicar com o objeto 3, em algum momento, você vai ter que ter uma referência para o objeto 3, tá certo? Então, você vai fazer um negócio de lookup, tá? Você vai fazer um lookup aqui, que dá um lookup. É com serialização, professor? A serialização está acontecendo aqui automaticamente, que Java faz isso para você, tá certo? RMI faz isso tudo por você. Porém, você vai ter que fazer um lookup pedindo... Deixa eu só apagar uma coisa aqui. Pedindo OB3, tá certo? Me dê OB3. Se ele encontrar OB3, aí tu recebe uma referência, que não é objeto mesmo. Tu recebe um skeleton, um esqueleto, tá? Isso tudo vocês vão programar, tá bom, pessoal? Faz parte das práticas nossas. Então, ele devolve aqui uma referência. E aí, a partir de agora, o OB3
que é um esqueleto, vai fazer OB3, ponto, inserir. Beleza? OB3, ponto, remover e assim por diante. Não importa o que você vai fazer. Você chama OB3 como se estivesse programando normal. A primeira coisa que você faz é pedir o objeto que está remoto. Depois que você disse onde é que estava o remoto, inclusive com a máquina remota, recebeu, tu manda inserir OB3, ponto, remover e tal. Toda chamada que você faz para OB3 é como se fosse Java padrão. Não muda nada para o programador, mas a mágica acontece aqui. Na realidade, como é um skeleton, o que vai acontecer é que vem um stub, na realidade, e aí o skeleton está no lado do servidor, tá? O skeleton está aqui. Chegou um stub aqui para você. Então, o OB3, quando você chama o OB3, na realidade não é o OB3, esse é o OB3 que está aqui nessa JVM, que vai responder. O OB3, na prática, tem um bocado de código que abre socket, tá certo? Manda o dado via socket e assim por diante. Então, o OB3, na prática, vai vir uma chamada para cá, que vai chamar o real OB3, que vai responder o dado real, e aí vai fazer o trabalho que você pediu. Tá? Tudo tu chama aqui como se fosse local, mas na prática a cada chamada que está acontecendo aí está tendo uma chamada remota, então ele vai para lá. Esse é o modelo de programação, por exemplo, baseado em objetos. RMI é um exemplo. Tá claro? Foi a Caroline que perguntou? Ou foi outra pessoa? Alguém perguntou, deixa eu ver aqui de novo. Ah, não, foi Renan. Renan tinha dito, né, que a forma que teve dúvida. Tá claro, então? Então, essa é uma forma de trabalhar com objetos. Tá? Então, vamos voltar para cá. A gente pode passar, pessoal, alguns minutinhos. Sim ou não? Sejam sinceros. Por mim, simples. Levanta a mão quem não pode. Ela está com a mão levantada. É porque não pode? Levanta a mão só quem não pode. Continuar. Helder não pode? Não, minha mão estava levantada, eu acho. Estava. Ok, vamos continuar rapidinho, tá? Eu quero só concluir essa parte da arquitetura aqui para eu passar, inclusive, já que eu estou falando aqui de socket e tal, eu vou passar práticas disso aqui, tá certo? Já programaram com socket? Já. Em alguma disciplina do IFPB, não? Não. Eu não, professor. Não, do socket não. Eu não lembro de ter visto, não. Beleza, então a gente vai começar com socket, tá? Já que a gente está falando de distribuição, a gente tem que saber qual é a forma de comunicar, né? Um componente com o outro. Então, vocês vão ver que a gente vai comunicar uma máquina com a outra com socket, depois a gente vai subir no nível, tá bom? RMI, que é um... Vocês estão vendo aqui que, como eu falei aqui, RMI, não é? Faz essa mágica de automaticamente comunicar com a máquina remota, mas teu código é o mesmo. Teu código é o teu código Java que tu programou aí na disciplina, não muda nada. Então, a mágica é feita por RMI. O que acontece é que tem que abrir uma comunicação com a máquina remota. Isso é feito a partir de sockets, tá? Então, eu vou explicar para vocês depois como funciona e vocês vão implementar sockets. Depois vamos subir o nível para RMI, e depois vai subir outros níveis para trabalhar. A gente acabou fazendo já um trabalho que foi trabalhar com esse nível 3, a arquitetura baseada em recursos, né? Então, a gente fez basicamente, a gente fez uma API lá para vocês trabalharem aí com o projeto Scala. Vocês fizeram, né? Vocês fizeram uma API lá com Spring Boot, uma API REST, basicamente devolvendo, né? Aqui, então, deixa eu abrir aqui um código. Aqui, né? Então, vocês fizeram aqui um REST controller, né? Em Spring, né? E aí eu digo, olha, se o cara chamar /API /hello aqui, então tu responde hello world, /API /código 1, 2, 3, tal, né? Ele vai responder isso aqui. Então, ó, um postman aqui, postman, olha o que eu tô fazendo, tá? Ó, eu tô passando o código 2, ó, o que é esse código 2? Eu falei para vocês lá no exemplo que é um path variable, né? Então, /1, /2, /3, né? Então, /API /1, 2, 3 vai cair aqui no path variable. Só que eu também posso ter um parâmetro de request, de requisição, que ele não vem lá na URL, né? Que path variable vai na URL e o request parâmetro vai no corpo. Não, se bem que não é necessariamente, tá certo? Não necessariamente. Aqui, por exemplo, não vai no corpo, né? Vai na URL passando como request aqui, tá certo? Aí, quando é get, né? Quando for put, iria embaixo. Então, né? Porque a API, não é? Código 1, vou colocar código, sei lá, 50.
50. E o código 2, que é um parâmetro, veja que é código 2 aqui, né? Ó, request param, o nome é código 2. Então, eu chego aqui, ó, passo o código 2 igual a, por exemplo, 7. Então, vocês vão ver que o que ele retorna? Ele retorna a concatenação do código com o código 2. Então, eu espero que ele fique 57, né? 507. Ele concatena 50 com 7. Eu vou mandar esse negócio, e aí 507. Eu fiz aí uma API, né? Isso aqui é uma API REST. Então, é exatamente o que vocês já trabalharam, provavelmente, em várias disciplinas, que é essa baseada em recursos, não é? Então, eu digo /aluno /1, /aluno /2, /aluno /3. É uma arquitetura baseada em recursos. Eu digo qual é o recurso, aluno, né? E aí eu faço get, put, delete, né? Fetch. Eu implemento os métodos, né? Eu implemento as ações possíveis em cima daquele recurso, ok? No nosso caso aqui, o recurso é /API, não é? Ó, /API. Mas poderia ser /usuários, não é? Ó, /usuários. Quero retornar usuários aqui para vocês. Tá claro? E aí, seus métodos get e set, né? Com post, tal, delete, tudo bonitinho. Então, isso é o recurso. Um usuário é um recurso para mim. Então, API aqui, ou /usuário, tá certo? /usuário /1, /usuário /2, né? E aí, ó, isso é um recurso para mim. Então, essa é uma arquitetura baseada em recursos, muito utilizado hoje. Provavelmente todo sistema que você faz hoje é baseado em recurso, né? Não significa que ele não vai ter camadas, tá bom, pessoal? Uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer uma arquitetura em camadas, ser puro monolito, como era o PJE, mas também você pode fazer uma arquitetura em camadas com uma API em REST aqui, tá certo? Baseada em recursos, beleza? Vou fazer um misto aqui. Mas ainda aqui baseado em objeto, vocês viram aí o RPC com o RMI, que é o RPC de Java, né? Que é o RMI, Remote Method Invocation. Então, eu trabalho com objetos, mas começou agora a ser criada a necessidade de eu chamar, padronizar como eu chamaria meus objetos remotos. Qual é a forma de chamar o método remoto? Quais são os parâmetros? Então, por exemplo, eu quero fazer eu quero ter uma forma de perguntar a uma farmácia qual é a conta, qual é o valor de um AAS, tá? E eu quero perguntar para todas as farmácias do mundo. E aí começou-se a discutir padronização, XML para cá, é o padrão do XML de comunicação e tal. E aí veio o padrão SOA, que é o Service Oriented Architecture, arquitetura orientada a serviços. Então, essa arquitetura baseada em objetos e serviços nada mais foi do que, naturalmente, a arquitetura baseada em objetos foi evoluindo para se fazer a arquitetura baseada em serviços, ou SOA, tá? Ou SOA. E aqui entra exatamente discussões como é que danado eu vou pedir genericamente, não importa a farmácia do mundo, get price, me dê o preço. Chegar na farmácia X vai ter get price medicine, né, de remédio, na outra vai ter get price apenas, a outra vai ter get valor do remédio. Como é que danado eu padronizo isso? Então, toda essa discussão é travada e foi muito travada em SOA, da arquitetura baseada em serviços. Eu gostaria de, genericamente, ter serviços aí que eu pudesse me comunicar, tá bom? E aí, uma outra discussão aqui cara, eu tenho que fazer XML bem complexo, com várias regras de comunicação e de segurança, tal. Tem. A arquitetura orientada a serviços aqui, básica, tem, e é complexo e é chatinho. Funciona muito bem com a parte de segurança, tal. Coisas que, eventualmente, REST ainda não definiu. Tem formas, obviamente, de fazer segurança, é óbvio, porém, SOA definiu muito bem como chamar um método remoto, como pegar os valores, como é que é um request, como é que é um response, como é que é a segurança de tudo isso, tá certo? Então, SOA definiu muito bem isso. Só que a galera SOA está sendo bem desuso, tá certo? Vamos dizer assim. Mas existe, você pode ter um sistema que vai ter que fazer manutenção, ou então evoluir um sistema assim, tá? De SOA. Uma outra coisa, um exemplo, por exemplo, um exemplo que você pode ter o próprio Google disponibiliza web services, e aí vem os web services aqui, tá certo? Web services, e aí o web service pode ser com SOA, ou o web service pode ser um web service baseado em recursos. Então, ele dá web services para você se comunicar e pedir e fazer uma consulta. Eu digo, Google,
me retorna as páginas cuja palavra seja testes em software, testes e software. E aí ele vai lá, pesquisa e devolve. Então, o Google tem web services, tá? Então, exatamente para a tua aplicação se comunicar com a aplicação do Google. Então, são web services. Os web services iniciais do Google era baseado nisso aqui, tá certo? Objetos, serviços com SOA, mas hoje, obviamente, já tem recursos REST. Então, eventualmente, você vai se comunicar com um outro sistema de terceiros via SOA ou via REST, tá? Básico. E aí, eu vou dar outro exemplo, o PJE. Hoje, o PJE só tem SOA, que a gente chamou fez um negócio chamado MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade, que se você for lá no CNJ MNI, você vai ver todos os métodos lá, ó. Olha, é melhor ver, né? MNI CNJ. Só para dar um exemplo de arquitetura orientada a serviços. Então, ó, você vai entrar aqui no Modelo Nacional de Interoperabilidade do CNJ, arquivo de modelo. Cadê arquivo de modelo? É isso? Danado, não é possível que a minha representação é o CNJ que está lendo. Aí a última versão foi a 3.0. Eu, inclusive, consegui eu que defini boa parte disso aqui com os colegas. Implementei, na verdade, eu defini o 3.0, mas implementei o 2.1 na Justiça do Trabalho. Então, a 2.1, a versão anterior, atual, 2.1, está implementada, a 3.0 não está implementada. Ninguém implementou ainda a 3.0. Apenas aqui está em nível de definição. Eu quero comunicar meu sistema com o PJE. Opa, tu entra aqui, ó. Eita, vamos abrir aqui. Não, liga para... Bora abrir aqui em downloads. Qual é o nome do arquivo mesmo? Serviço interoperabilidade. Então, ó, serviço. Não caiu aqui não, download? Caiu não. De novo. Porque eu não deu salvar como. Salvar como transferências. Agora sim. Vou deixar isso aqui. Transferências. Eu já espero que eu tenha instalado TextMate aqui para me salvar. Instalei, rapaz. Eu zerei minha máquina aqui, tá, pessoal? Pronto. Com isso aqui, você faz uma aplicação Java se comunicar com outra. Com esse XML aqui, tá certo? Ó, ele tem toda a anotação de... deixa eu mostrar para vocês. Depois eu instalo. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Vocês estão vendo aqui que tem intercomunicação, ó. Deixa eu ver aqui. Tem um método chamado, ó, resposta consultar avisos pendentes. Estão vendo? Alguém responda aí para ver se está me escutando. Sim, você está vendo. Resposta consultar processo. Então, só... Como é que eu... Tá, aí qual é o tipo disso? Aí vai dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai estar, tá? Opa. Explicação. Ó, o input, tá? O input daqui, ó. Requisição, consultar avisos pendentes, que é o tipo. A resposta, o output, a resposta consultar avisos. Tudo isso nada mais é para dizer, rapaz, eu tenho tal objeto que vai ter tais métodos. Ele recebe tais informações. Aqui, ó. Consultar pendências, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Cadê o objeto? Deixa eu ver se a palavra string aqui. Use literal tal. Os tipos não estão aqui não, tá? Os tipos estão em outro arquivo. Eu não abri tem um arquivo que diz quais são os tipos, tá certo? Então, por exemplo, se é string, se é number, um parâmetro. Mas perceba que tem os objetos, os métodos, consultar documentos processual, que vai ter requisição, e vai ter a resposta. Esse é o objeto principal. A operação com seus objetos de input e output. Então, eu defino bem bonitinho aqui, tá certo? Em XML. Não importa a aplicação, não importa nem a linguagem. Aqui foi implementado em Java, lá no PJE. Mas não importa nem a linguagem. Se você for implementar em Go, sabendo o que em Go, como fazer essa comunicação,
você vai comunicar um serviço com o outro, ok? Isso é SOAP. Isso é uma arquitetura baseada em serviços. Beleza? Essa daqui, ó, arquitetura baseada em serviços. SOA é uma delas. Eu não quero isso, eu quero simplificar, eu quero trabalhar com uma API REST. Opa, é outra forma de comunicação, é uma arquitetura baseada em recursos, que é, como você já sabe, como vocês já implementaram algumas vezes. Claro, por enquanto, outra arquitetura é uma baseada em PubScribe, tá? Essa arquitetura é bastante interessante, nós vamos trabalhar com exemplos, tá? E programar com isso. Então, vamos trabalhar com RabbitMQ para fazer com que a gente use filas de comunicação. Um exemplo de fila de comunicação. Eu tenho um Kindle, não sei se alguém tem Kindle aí em casa, que é o leitor Kindle. Eu tenho. Provavelmente um site tem um e-mail chamado, no meu caso, eu tenho googlevag@free.kindle.com. Tu deve ter um e-mail parecido, né? Elder. Aí esse arquivo vai para o meu Kindle. Exatamente. Então, eu tenho um PDF lá, ó. Eu tenho um PDF e aí esse PDF eu quero transformar no formato do Kindle, para ler no Kindle. Não quero ler em PDF, quero ler no formato do Kindle, que é outro formato. AZW, tá? AZW3, se não me engano, é a versão 3. E aí o que acontece? Você manda o PDF para o e-mail seu, que está lá na Amazon, que eles criam. No meu caso, googlevag@free.kindle.com. Eu mando para este e-mail o PDF. Aí ele devolve para mim automaticamente não. E aí a elegância, tá certo? PubSubscribe. Vai cair numa fila da Amazon. Hoje em dia, inclusive, eles colocaram uma camada a mais. Eles mandam e-mail para você. Ei, tu quer realmente transformar o arquivo? Aí tu diz sim. Tu clica no botão lá do e-mail. Só aí é que cai realmente nessa fila. Quer dizer, cai na fila, né? Só que no status, por enquanto, não. Espera um pouquinho. Não transforma agora não o arquivo. Aí ele cai nessa fila. Quando essa fila diz, opa, tá transformado. Ele vai para outro ponto da fila. Essa fila vai ter um bocado de trabalhadores escutando essa fila, e aí, dependendo do trabalhador, ele pega o dado, pega o PDF, o trabalhador 1, 2, 3, não importa, ele pega o dado, pega o PDF, transforma em AZW e devolve para você. Ei, já transformei, tudo certo, ok? E por que é interessante isso aqui? Porque eu não preciso mais ter recursos infinitos esperando os 3 mil advogados, por exemplo, do PJE. Na realidade, eu posso fazer o seguinte: rapaz, não vai dar erro nenhum mais, como está dando erro agora na escala que vocês fizeram, né? Fica dando erro de requisição. Sempre a resposta vai ser sucesso. Porém, eu não necessariamente eu vou responder o dado que ele pediu. Pode ser que ele precise esperar um tempo para ver o dado real. Então, o que acontece? Cai numa fila, e aí essa fila vai ser consumida de acordo com os recursos da Amazon. Tá? Imagina só se todo mundo que tem aqui não mandar ao mesmo tempo um PDF de 50 mega, que é o máximo que eles traduzem, tá? De 50 mega. Pode ter certeza que vai parar os caras que transformam PDF para AZW, beleza? Para não ter isso, o que acontece? Eu crio uma fila e que eu sei que eu coloco 2, 3, 10 máquinas, e aí apenas no tempo dessas 10 máquinas, que é o tempo delas, elas vão puxar o que ela precisa trabalhar de acordo com o tempo delas. Se eu tenho 5 máquinas, por exemplo, a máquina puxa, eu vou puxar um lá da fila de PDFs. Traduzi, mandei a resposta. Aí, posso pegar mais uma. Posso pegar mais uma. Concordo que 5 máquinas, tá? Uma por vez trabalhando aqui. Beleza? Nunca vai dar erro. Porque a fila vai ser consumida de acordo com as 5 máquinas. E não com a quantidade de requisições. Vai chegar a 1 milhão de requisições. Não importa. As requisições vão cair na fila. Isso sim. Porém, quem vai consumir da fila são 5 caras só. Então, essas máquinas da Amazon nunca vai cair, nunca vai dar erro. Na realidade, elas vão no tempo delas. Pode ser um 486, um 586, um Pentium. Não vai cair. Então, não importa mais o tamanho do teu recurso. Ela vai fazer no tempo dela. Professor, beleza, não vai dar mais erro lá para o cliente, mas vai demorar mais. Pode até demorar mais. Vai ter serviços que podem demorar mais. Então, um exemplo, quando você manda, isso vai demorar 1 minuto para tu receber o e-mail, mas pode demorar 10 minutos. Esse é o tipo de serviço que você não quer urgência. Pode demorar 1 minuto, pode demorar 10 minutos. Por que demorou 1 minuto apenas? As 5 máquinas lá estavam disponíveis. Por que demorou 10 minutos? Porque as máquinas estavam lá respondendo e traduzindo de PDF para AZW, e só depois desse tempo é que ela pode traduzir o teu.
mas pelo menos não deu erro no sistema. O sistema funcionou, beleza, tá? Com o tempo dele. Então, publish, subscribe, nós vamos ver aqui com filas, com o trabalho de filas. Essa é uma possibilidade, tá, pessoal? Claro que baseado em eventos aqui, com Angular e com JavaScript, eu também posso trabalhar com publish, subscribe. Mas esse é o tipo de trabalho, de exemplo que nós vamos fazer lá com o RabbitMQ. Helder perguntou alguma coisa? Assim, quando eu mando o PDF, eu tenho que... Aí eu mando, ele vai e manda o e-mail de volta. Ei, você confirma? Exato, foi o que eu falei no começo, né? Hoje eles colocaram a segunda camada, que é esse e-mail para você confirmar. Você quer realmente transformar? Quero. Só assim ele transforma. Mas antes não era assim. Esse e-mail surgiu há 1 ano. Eu tenho o Kindle desde os primórdios, desde a segunda versão do Kindle. E antes você mandava e ele traduzia diretamente. Agora ele pergunta, tem certeza que quer traduzir? Sim, quero traduzir. Aí ele vai lá e traduz, tá certo? Eles colocaram mais uma camada aí para diminuir o volume de informações lá nos servidores da Amazon, tá certo? Não que eles não tenham servidores, mas pelo menos eles trabalham só com o que precisam, tá claro? Então esse publish subscribe dá uma possibilidade gigante de a gente trabalhar. E aí tem 2 coisas que a gente tem que pensar aqui, tá certo? Nessa arquitetura, vocês leram lá uma coisa chamada os sistemas podem ser acoplados referencialmente e acoplados temporalmente. Quem lembra disso? Eu posso ter meu sistema que é acoplado a outro sistema de forma temporal, referencial ou de forma temporal. Referencial é que eu faço referência, é que eu sei quem é, tá? Temporalmente, obviamente, é que eu respondo sincronamente. Então, por exemplo, vocês, né, sabem muito bem o que é algo síncrono e assíncrono, não é? Quando eu faço uma comunicação síncrona, é porque eu estou esperando o cara a resposta. Então, temporalmente, eu sou muito forte. Se eu faço algo assíncrono, então eu sou temporalmente fraco, né? Ou baixo acoplamento, ou baixo... Não é fraco no sentido de ruim, não, tá? É de um baixo acoplamento. Eu tenho um baixo acoplamento temporal. Por quê? Porque eu peço algo do cara, e quando ele tiver o resultado, ele me chama de volta. Então eu continuo executando. Eu sou assíncrono. Eu peço e continuo executando o que eu preciso fazer, tal. Quando a resposta chega, vem. Tipo callback de JavaScript, né? Eu não faço um callback de JavaScript, eu faço um fetch lá para um servidor e continuo meu código. Quando o dado do servidor responde, minha função é chamada de volta e aí eu faço o trabalho. Tá? Então, eu sou acoplado temporalmente, eu tenho um baixo acoplamento temporal, porque eu sou assíncrono. Ok? Então, um código Java que você faz desktop, em que você faz chamada do scanner lá, faz chamada do input, o cara digita um código, dá enter, devolve, faz uma computação, esse, obviamente, é fortemente, né, ele é acoplado referencialmente, porque os objetos precisam estar lá de Java para que façam o trabalho, executam os métodos, e também temporalmente, porque eu chamo e ele tem que estar no ar. Ele tem que estar no ar naquele momento para responder. Se tiver, inclusive, um objeto remoto com RMI não tiver no ar, né, vai dar erro. Eu não vou conseguir executar o método remoto. Temporalmente, eu sou fortemente acoplado. O objeto que vai responder tem que estar lá. Aí eu pergunto para vocês. E-mail. Quanto a referência e quanto a tempo. Acoplamento referencial e acoplamento temporal. Quando tu manda um e-mail para o teu colega, tu sabe qual é o e-mail do colega? Sim. Então concorda que eu sei quem é o cara. Assim como o serviço sabe quem é o cara, porque quando tu manda um e-mail pro cara, tem que cair no servidor do e-mail específico dele. Se tu manda pro Gmail, cai no servidor do Gmail. Se tu manda pro Hotmail, quem tiver Hotmail, pessoal, eu sugiro, inclusive, refazer todo custo, tá certo? Não tem um Hotmail, por favor. Não, se tiver Hotmail, vai cair nos servidores do lado da Microsoft e assim por diante, né? Outlook vai cair nos Outlook e assim por diante. Então, eu tenho que saber quem é o cara para cair. Massa. Temporalmente, o teu amigo tem que estar com o inbox aberto para ele ler o e-mail do Gmail, ou quando
quando ele abrir o inbox, ele vai ler. Quando tu manda o e-mail para ele, dá erro se ele não estiver olhando o e-mail dele no momento, dá erro. Não. Então você não precisa que o serviço dele esteja no ar. Você não precisa que o teu cara, que é o cara que vai consumir, esteja no ar temporalmente. Concorda? Professor, e tem outra coisa. O Gmail permite que você desista do envio, né? Durante um tempo. Tem um tempo que você pode desistir, aí o e-mail não chega. Isso é um serviço que realmente o Gmail faz, né? Mas tá claro que eu estou discutindo aqui que temporalmente o mailbox é acoplado fracamente temporalmente. Porque o teu usuário, o cara para o qual você mandou um dado não precisa estar online para que o dado chegue para ele. Vai chegar em algum momento do tempo. Não vai ser agora quando eu mandei. Pode ser daqui a um ano, inclusive. Quando ele, eu só recuperei meu celular e minha senha depois de um ano, vou ver agora. Mas chegou. Temporalmente, acoplado fracamente temporalmente, tá bom? DNS tem um TTL, né? Um Time to Live. Mas ao mesmo tempo ele tem um endereço IP. E aí, qual é o resultado disso aí? Nessa discussão sobre temporal e... Não entendi, foi mal. Referencial. O DNS, você tem um IP. Meu domínio aponta para um IP tal. Por exemplo, google.com aponta para o IP 190. Exatamente. Tá. Só que, ao mesmo tempo, eles também... Cada registro tem um tempo de vida. Pode ser 3.600 segundos, 1 hora. Pode ser um dia, entendeu? Aí, como é que fica aí? Seria mais referência ou mais temporal? Se você não tiver o serviço DNS no ar na tua máquina e colocar google.com no browser, vai funcionar? Não. Então eu preciso que ele esteja no ar. Acoplado, tanto referencial como temporal, tem que estar no ar o serviço DNS, senão não funciona, concorda? E o tempo, por quê? Eu estou pedindo para agora. Se eu pedir agora, o DNS vai me devolver daqui a um ano? Não. Se o serviço estiver fora, vai dar erro. Então o navegador vai dizer, não consegui reconhecer o que danado é google.com porque não tem DNS no meio da história, não é? O teu navegador vai dizer isso, tá bom? Mas onde é que entra o TTL? TTL tem, uma vez que eu estou no ar, DNS, eu vou ficar renovando as URLs de tempos em tempos, porque eu sei que a galera renova lá em cima. Então, se renova lá em cima, eu tenho que ficar me atualizando. Então, é coisa interna. Mas para você usar o DNS, se ele não estiver no ar, não vai funcionar. Se não vai funcionar, então, pode ter certeza que ele é acoplado, forte acoplamento temporal. Forte. Pronto, os workers da Amazon para traduzir Kindle. Tá? Os objetinhos, os carinhas lá, as maquinazinhas com os objetinhos workers, os trabalhadores, que vão traduzir de PDF para Kindle. Eles estão consumindo da fila. Ok? Os workers, eu dependo dos workers estarem funcionando, pode não ter nenhum worker. Nenhum. Mas vai cair na fila. Quando tiver um worker, que pode ser daqui a um ano, ele vai lá, consome e devolve. Então, ele é acoplado, baixo acoplamento temporal. Porque os workers podem não estar funcionando naquele momento. Mas teu sistema não vai dar pau. O dado chegou lá. A informação que você quer vai chegar lá e vai ser traduzida em algum momento. Tá claro? Ok? Ok. Então, nós vamos trabalhar com filas. E as filas vocês vão ver que são fracamente acopladas, com baixo acoplamento temporal. Porque aí eu posso mandar para a fila tem que estar no ar, tá certo? A fila, sim. Mas responder, a fila pode estar lá e nenhum trabalhador puxar da fila e fazer o trabalho que precisa ser feito. Está na fila o dado que o cliente mandou, mas ainda não foi trabalhado com esse dado. Então, pode ser trabalhado hoje, amanhã ou nunca. Mas não vai dar erro. Tua aplicação não vai dar erro. Então vai ser no formato do Publish Subscribe e nós vamos trabalhar com filas assim, dessa forma, tá certo? E aí vem as arquiteturas de sistema com a definição de fato de distribuição de componentes. Aí é outra visão, né? Então você já sabe muito bem, né? A arquitetura centralizada, não é? Cliente-servidor, não é assim? Então tem o servidor centralizado, todos os dados lá, o cliente aqui se comunica com o servidor remoto, cliente-servidor, não é? Pode ser multicamadas, tá bom? Eu posso ter várias camadas distribuídas. Mas continua sendo cliente-servidor. Beleza? Ou multicamadas, obviamente, se eu distribuir a centralização em camadas distintas.
A apresentação sumiu. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Aqui eu tô vendo a tela da gente. Agora o PDF agora. Aqui tá rolando. Eu que não mostrei a apresentação que eles falaram, acho que foi isso, o Keynote aqui, não é? Então, cliente servidor típico, multicamadas, as retro descentralizadas, peer-to-peer é um exemplo dessa daí, não é? Então, eu não tenho um servidor, eu tenho várias máquinas em que eles trocam informações e a informação está distribuída, isso é peer-to-peer clássico, e eu tenho uma arquitetura híbrida, né? Que basicamente ela tem pedaços de centralização e pedaços de descentralização. Então, híbrida é parte centralizada, parte descentralizada. Um exemplo muito claro: Torrent, BitTorrent. Vocês já baixaram BitTorrent, não é isso? Acho que vocês nunca piratearam vídeo, nem nada. Popcorn Time é muito popular. Nunca ouvi falar. Muito obrigado. Então, olha só. O Popcorn é tipo um Netflix pirata. Você assiste série, filme, um bocado de coisa lá. Não, eu conheço. Tá só brincando. Popcorn é um exemplo, né? Que usa torrents. Mas como é que ele usa? Concorra, pronto, perfeito. Vamos lá para o Popcorn Time. Vamos ver essa telinha aqui. Então, ó, eu tenho um Popcorn Time aqui, ó. Né? Peraí que tá mexendo no lápis aqui. Popcorn Time, bem feio aí. E aí, o que acontece? Ele tem um pedaço centralizado. Qual é o pedaço? Você não entra lá no teu celular ou computador, não importa, e pede para buscar um filme. Aí tem lá um filme. Aí você clica nele. Aí você... tu quer qual? Um torrent, né? XYZ. Tu escolhe qual é. 720p, 1080p. Aí uma vez que você escolheu lá, por exemplo, eu quero 1080p do Silêncio dos Inocentes. Né? O filme. Aí o que ele vai fazer? Aí, ó, ele tem ainda... O torrent começa aqui, tá? Até agora é só Popcorn Time. Não tem nada a ver ainda com o torrent. Aí, ó, ele vai lá para os trackers, um cara chamado Tracker, que é o servidor que tem um índice, que ele tem um índice de filmes, entre eles o do Silêncio dos Inocentes. Até agora, centralizado. Inclusive, essa busca do Tracker aqui é centralizada também, né? Do protocolo do BitTorrent, tá? Tô falando isso porque eu fiz um artigo, se vocês quiserem lá, entre em gustavowagner.com, eu tenho um artigo lá, sobre torrent, que é bem interessante, mostrando que... Não, esse aqui não. Esse aqui era de aulas do passado, que eu não uso mais. Que é bem interessante esse artigo aqui, ó. Dê uma olhadinha lá. Que Influence, tá pequeno. Influence on Cooperation in BitTorrent Communities, né? Basicamente, inclusive, eu tenho a doutora aqui. Esse cara é professor lá da Universidade próximo do Canadá, americana. Esse daqui é um gestor na DataPrev hoje. Essa aqui é uma doutora em matemática da HP Bristol Level mesmo. Trabalha lá na HP, na Inglaterra. Professor da UFCG. Professor de vocês. Já falei. Então, é um artigo bem interessante, tá certo? Em resumo, vou só resumir o artigo. O artigo diz que pessoas que... freeriders, né? Que eles ficam apenas puxando dos torrents e não doam, se tiver muito recurso numa rede, esses caras vão passar ilesos. Mas em rede, num recurso que precisa de pessoas, precisa de computadores, porque tem poucos dados de um filme, né? Que são os leechers. Vocês sabem, né? Como é que o BitTorrent é? Seeders e leechers. Seeders é quem tem todo o arquivo. Leechers é que tem um pedaço do arquivo. Então, em redes que tem muitos seeders e poucos leechers, ou muitos seeders e muitos leechers, ou seja, eu tenho muito de tudo, os freeriders, a galera que não fica doando para ninguém, ele vai se dar bem. Mais ainda do que o cara que doa. Em redes que tem pouquíssimos seeders, ou seja, pouca gente que tem todo o filme, mas tem... pode ter muita gente leechers, mas tem poucos seeders, o que vai acontecer é que nessas redes, a galera freerider, que é a galera que só quer baixar pedaço do filme, que não doa para a rede, esses caras vão se dar muito mal. Então, ou seja, em resumo, até bíblico, dando, na oração de São Francisco, né? É dando que se recebe. Né? Ó.
É até bíblico isso aí. Então, nessas redes BitTorrent, é dando que se recebe. Até agora, o que acontece aqui nesse momento, ó, silêncio aqui, chegou aqui, o arquivo silêncio inocente, até agora tudo centralizado. Se você quiser matar uma rede BitTorrent, você mata os servidores. Só é matar os servidores da Popcorn e matar os servidores dos trackers. Ok? Pronto, matou, morreu. É tanto que o The Pirate Bay, o que é que você faz para matar a pirataria do Pirate Bay? Vai lá e desliga os servidores do Pirate Bay. Tá? Mas é difícil, obviamente, a galera antes colocava embaixo da caverna, né? Tem até uma caverna, tem até um documentário do próprio Pirate Bay, pode pesquisar aí, é free, claro. Eles explicando a rede, como é que funciona lá, onde eles colocam os servidores, ou colocavam pelo menos. Era uma caverna mesmo, toda pintada, umas pedras pintadas de branco lá, e os servidores estavam lá embaixo. O servidor tracker estava lá mesmo, e era único, tá certo? Claro que é um supercomputador, mas era único. Era um cara apenas que indexava. Se o cara pediu silêncio, devolve para ele o quê? Aí, ó, começa a descentralização. Então, olha só. Quando ele pediu silêncio, ele tem uma lista de IPs de máquinas que são seeders e leechers, tá? Então, ele tem um IP de todos os seeders e IP de todos os leechers. Todos os IPs. Então, quando ele pediu silêncio, ele devolveu o Silêncio dos Inocentes, claro, o filme. O que aconteceu foi que ele devolveu essa lista aqui, ó. Tá certo? E aí, o teu cliente, teu celular, né? O que quer que seja lá que você usou, esse cliente ele vai pegar esses IPs, vai escolher 5 caras, inicialmente aleatoriamente, vai escolher 5 IPs, não importa se é 30, 40, 1 milhão de IPs, não importa. Ele vai escolher 5 aleatoriamente. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E aí ele vai pegar esses caras e vai deixar por 30 segundos. O pior cara que doou, o cara que menos doou durante 30 segundos, ele vai excluir. Vamos imaginar que esse cara foi esse cara daqui, ó. Aí ele vai pegar da lista que ele recebeu, ele vai colocar outro no lugar desse aqui, ó. Outro carinha. E ele vai fazendo isso todo o tempo, de 30 em 30 segundos, ele vai renovando a fila. Por isso, a lista de caras de onde ele pega e de onde ele doa. Por isso que é dando que se recebe. Quanto mais você doa, a galera também doa para as pessoas que são melhores para você. E claro, melhor sua rede, melhor você vai ser visto, melhor sua rede de internet. Melhor vai ser visto pelos outros e eles vão doar mais e você vai baixar o arquivo mais rápido. Ok? O que acontece é o seguinte. Concorda que uma vez que eu peguei esses IPs, a partir de agora é descentralizado? Porque eu vou cair numa máquina do IP1, eu vou cair em outra máquina que está lá no Japão, do IP2, eu vou cair numa máquina lá dos Estados Unidos, do IP3, eu vou cair lá numa máquina aqui no Brasil mesmo, do IP4, descentralizado nessa fase. A primeira fase é centralizada, essa fase é centralizada, tá? E a segunda fase é descentralizada, peer-a-peer. Esse peer aqui se comunicando com esse peer se comunicando com esse peer-peer, arquitetura híbrida. Por exemplo, então, o BitTorrent é uma arquitetura híbrida. Beleza? Dúvidas? Ficou claro isso? Ficou claro, galera? Professor, armazenamento distribuído. Teria alguma coisa a ver com isso? Também, né? Por exemplo, existe eu trabalhei com isso, Airplane Protocol, esqueci exatamente qual era, mas era uma rede que você instalava um programinha na sua máquina e que esse carinha que era centralizado, quando alguém pedia, olha, eu quero 1 giga, aí ele ia lá nas máquinas que estavam logadas nele, entre elas a minha máquina, e eu dei 100 mega, por exemplo, ó, pode usar 100 mega do meu HD. Aí ela dizia, pode usar 500 mega do meu HD. Aí Jailson dizia, ó, pode usar 5 mega só do meu HD. Adriano, e assim por dentro. Cada um dizia um pedaço. Então, o que acontece? O que acontece é que essa distribuição foi feita, né, de forma independente aí, em máquinas distintas, e aí eu tenho um armazenamento distribuído. Agora, tem outra forma de distribuição, que é uma distribuição para réplica, tá certo? Para réplica. Porque, por exemplo, o Google usa o tempo todo isso, né? Os dados seus armazenados no Google, a Hosttime, por exemplo, faz isso também. Os dados armazenados ali, eles replicam
Então está armazenado com réplica. Uma réplica pode estar fora do ar, concorda? Mas se uma está fora do ar, a outra responde. Então eu também distribuo replicar para que eu não perca, né? E os dados também estão. Tanto os dados são duplicados, 1, 2, 3, 4, 5, em réplicas distintas, como também eu posso armazenar pedaço num canto, pedaço no outro. Ok? Então, esse armazenamento distribuído é feito o tempo todo hoje, inclusive com o Google, com a Amazon, né? 1, escala. 2, confiança. Eu não posso perder os dados, né? Eu replico. 3, ainda por questão de escala, eu posso colocar um armazenamento de um dado num servidor mais próximo dos clientes do Brasil, por exemplo, do que os outro pedaço de dados que vai ser acessado mais pelo Japão. E aí eu coloco lá no servidor do Japão. Então tem essa geográfica também, tá? É o conhecido CDN, né? Por exemplo, o CDN faz um trabalho desse tipo aí, né? Beleza? Galera, dúvidas sobre arquiteturas e o que a gente discutiu na aula de hoje? Bom, então se tiverem, perguntem, tá bom? Próximas aulas nós vamos começar agora a trabalhar com formas de comunicação. Então, socket, e aí a gente vai subindo, RMI, e vai trabalhando com forma de comunicação, e aí vocês vão ver que a gente vai começar a trabalhar com essa parte da arquitetura, que a gente viu agora, discutiu aqui nessa aula, né, de forma teórica, vai ficar mais palpável na prática. Claro que vocês já viram aí, né, que é baseado em recursos, que é fazer essa pequena API que vocês fizeram aí, mas nós vamos trabalhar com outras também no meio da disciplina. Combinado? Valeu, galera. Um abração. Até a próxima semana. Valeu, professor. Até a próxima. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Antes de vocês saírem, alguns aqui, eu devia ter perguntado antes. Diga aí. Mas esse ritmo da aula, né, a forma de explicar tal, tá legal para vocês? Como é que estamos? Eu estou gostando, professor. Eu acho que a dinâmica tarefa antes da aula ajuda muito, certo? E o ritmo tá tranquilo. Não estou achando... Beleza. Mas tu diz em relação a quê? A duração? Geral. Não, duração não, porque eu não quero passar como eu durei agora não, tá? Eu não quero de fato... Eu tô parado de gravar aqui. Deixa eu parar a gravação. Eu não quero ficar passando